No nosso programa de hoje, nós vamos receber um convidado muito especial. É o jornalista Bruno Amorim, que atua há mais de 15 anos na cobertura dos poderes da República. Ele é especialista em jornalismo político. Muito bem-vindo, Bruno, e muito obrigado pela sua presença. Gilvander, eu que agradeço, é um prazer estar aqui no seu programa para a gente poder debater um pouco sobre o atual cenário político do Brasil e, obviamente, manter informado o seu telespectador, o seu seguidor. Com vocês, análise dos fatos. De volta com a análise dos fatos, hoje num formato diferente. Na verdade, o Gilvander me convidou para estar participando aí desse debate, desse bate-papo, falando um pouco aí para vocês da política brasileira. E, como eu falei, como eu adiantei, hoje eu vou ter essa oportunidade de entrevistá-lo. Gilvander, muito obrigado mais uma vez por estar aqui me recebendo, ter feito esse convite para que a gente possa desenvolver esse bate-papo interessante, obviamente, no momento que o Brasil está passando, né, com tanta crise, principalmente por conta em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Mas a gente está aqui para falar de política, só que eu quero voltar lá atrás, exatamente em 2018, falando um pouco aí das eleições presidenciais, onde foi constatado que houve realmente uma abstenção muito grande com relação ao número de pessoas que simplesmente, por seus motivos, por razões pessoais, deixaram de votar. E aí é onde se insere a figura do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro, na sua opinião, foi um produto desse cenário que foi construído lá atrás, em 2018? Com certeza, Bruno. Bolsonaro, ele é resultado das circunstâncias da nossa apatia política, como você falou das abstenções. Ele é resultado da desconfiança nas instituições, que, no meu ponto de vista, foi um processo montado, planejado. Ele é resultado da incorporação da cultura do desrespeito na sociedade e da banalização do mal na conjuntura das massas. Então, todo esse contexto e todos esses fatores geraram Bolsonaro, né? Nós temos aí uma eleição em que o antipetismo estava muito forte e, no segundo turno, nós tivemos aí um representante do PT contra a figura do Bolsonaro. Parte do eleitorado, que até muitas vezes não simpatizava com a figura do atual presidente, acabou optando em votar em Bolsonaro em razão do antipetismo para não votar no candidato do PT. Então, eu acho que todo esse conjunto de fatores acabou levando à presidência da República um personagem que não tem, no meu ponto de vista, a menor aptidão para exercê-la, nem as condições políticas e as condições institucionais, no meu ponto de vista. Porque, na verdade, é uma figura que desrespeita as instituições, que semeia o ódio e que escolheu o confronto, que já era uma escolha sua no exercício do mandato parlamentar, para o exercício da presidência da República. Tudo isso aí, o resultado é a instabilidade e a crise política que estamos vivendo nos nossos dias. Perfeito, Gilvander. Falando um pouco agora sobre a questão da reestruturação da democracia no país, você acredita que o presidente Jair Bolsonaro ele tem acelerado essa deterioração no que diz respeito à democracia brasileira? Sem sombra de dúvidas, né? E para responder a sua pergunta, Bruno, eu vou voltar um pouco na história para relembrar as pessoas que o processo de reconstrução da democracia no Brasil, ele foi um processo muito bem trabalhado por líderes como Tancredo Neves, trabalhado por líderes como Ulisses Guimarães e muito bem construído com as próprias Forças Armadas. Então, nós temos aí a unidade e o processo de anistia e uma construção consensual. Tivemos aí algumas interrupções de líderes que foram eleitos, como o impeachment de Collor e de Dilma, tudo isso dentro das regras democráticas, tudo isso respeitando o que diz a Constituição, e chegamos num dado momento da vida nacional, como os dias que nós estamos vivendo hoje, em que a despolitização e a falta de confiabilidade na política fez com que uma parte da sociedade apelasse a movimentos antidemocráticos, né? E esses movimentos, diante da própria crise que nós tivemos aí de corrupção,
as apurações, as investigações e as prisões, esses movimentos eles acabaram crescendo e tomaram uma densidade dentro do corpo eleitoral. Diante disso aí, a eleição de Bolsonaro, um político que no exercício de seu mandato parlamentar da Câmara, no meu ponto de vista, não tinha nenhum ponto de construção, apenas um ponto de desconstrução, né? Um parlamentar que se apresentava contra índios, negros, gays, num discurso de apologia à própria ditadura, aos líderes da ditadura. Então nós tivemos aí, na verdade, a eleição dessa pessoa, uma pessoa que estava fora do contexto, no meu ponto de vista, e de aptidão para o exercício da presidência. E ele, no exercício da presidência, tem se comportado de forma cesarina, e diante da sua falta de conhecimento, ele tem se achado maior que a Constituição e que as instituições. Então, todo esse processo está gerando aí essa crise que nós estamos vivendo. Eu concordo aí e afirmo a sua pergunta. Bolsonaro tem construído, sim, para um processo de desconstrução da democracia brasileira. Gilvander, pode-se dizer que o presidente, hoje, ele é o líder mais isolado do populismo da direita no país? Com certeza. Num dado momento, ali no processo eleitoral, quando Bolsonaro cresceu nas pesquisas, eu até escrevi e fiz algumas análises, acreditando que, pelo recebimento daquela popularidade, pelo crescimento do seu nome no processo eleitoral, Bolsonaro iria abandonar as ideias e o formato que ele exerceu na Câmara para incorporar ali o líder que a população estava esperando, a liderança que a população estava outorgando a ele naquele momento, né? Então, ali no próprio processo eleitoral, não houve debates, o Bolsonaro teve a situação do atentado, ele não participou de debates, ele não pôde discutir ideias, e eu, num dado momento, acreditei sim que o Bolsonaro iria se incorporar institucionalmente à presidência da República e exercer essa liderança que o povo outorgou. Infelizmente não, e todo o comportamento e os confrontos que ele tem exercido na presidência da República tem isolado ele de todas as formas. O presidente hoje é um homem isolado da direita, isolado dos grupos políticos e isolado da própria política. Falando um pouco agora das últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro, você acredita que ele se comporta como um fascista? O Brasil hoje, de fato, vive um movimento protofascista. Até em uma dessas declarações do presidente, na sua página no Facebook, ele citou até uma frase de um político italiano, vou até dizer aqui o nome dele, o Benito Mussolini. E a frase foi justamente a seguinte: melhor viver um dia de leão do que 100 anos como cordeiro. Bolsonaro tem se comportado em declarações como essa, como um fascista, na sua opinião? Bruno, para responder a sua pergunta, eu vou buscar um pouco a grande pensadora e filósofa Hannah Arendt, onde ela traz uma das características do fascismo, que é justamente o abandono do indivíduo pelo coletivo. O que é o abandono do indivíduo pelo coletivo? É a perda das nossas liberdades individuais em torno de um projeto comum. Isso ocorreu na Itália, com Mussolini, e isso ocorreu na Alemanha, com Hitler. Ali eram momentos em que a sociedade vivia uma descrença no poder local, problemas econômicos em razão da Primeira Guerra Mundial, e esses líderes embalados nessas características levaram essas populações ao fascismo. Eu vejo semelhança, sim, no comportamento do presidente, no desrespeito dele às instituições, no desrespeito dele à oposição, às regras democráticas, no desrespeito dele aos limites do cargo e no desrespeito dele à lei maior, né? Então, eu vejo, sim, isso são movimentos fascistas. O fascista está acima do Estado, ele está acima das leis, ele está acima das regras, ele está acima das instituições, ele reina absoluto. E eu vejo essas características e vejo essas características, inclusive, no pequeno grupo que o apoia, nas movimentações de alguns ministros, nas falas de alguns ministros e na movimentação desses grupos da sociedade civil que atentam contra prédios das instituições brasileiras, que atentam contra opositores, que atentam contra quem discordam das ideias dele. Todas essas características, reunidas na obra de Hannah Arendt, elas
na verdade, definem como fascismo, e eu defino isso como protofascismo, ou seja, é uma etapa antes de chegarmos ao fascismo. Gilvander, a gente sabe que o grupo bolsonarista, o clã Bolsonaro, é um grupo minoritário. Isso a gente tem até como se falou agora há pouco, ele como parlamentar, como deputado federal, um parlamentar considerado do baixo clero aqui na Câmara Federal. E, pelo que se viu em 2018, esses grupos minoritários têm conduzido grandes massas. Bolsonaro ainda está com essa força toda ou ele vem perdendo ao longo do tempo diante de todos os acontecimentos, os fatos que vêm acontecendo no governo dele? Eu vou te responder inicialmente citando números. Eu tenho feito aí nos últimos 2 meses análises de pesquisas feitas para diversos institutos, diversos órgãos da sociedade civil, para bancos, fundações, e em todas essas pesquisas, o que eu tenho apurado de apoio ao presidente Bolsonaro varia em torno de 28% a 30%. Ou seja, nós temos aí uma parcela pequena da sociedade, o que eu defino até na ciência política como o apoio orgânico, o eleitor orgânico. O eleitor orgânico, o apoio orgânico é aquele mesmo apoio e aquele mesmo eleitor do PT, do Lula, né? São pessoas que estão com o Bolsonaro. São pessoas que estão com Lula, elas não importam o que está acontecendo, se o Lula foi condenado, se o Lula foi preso, se o Bolsonaro está desrespeitando as regras democráticas, se o Bolsonaro coloca em risco as nossas liberdades individuais. Essas pessoas, elas idolatram o líder e elas seguem com o líder a qualquer custo. Então, esses números eles já me comprovam que Bolsonaro perdeu de forma muito rápida o apoio que ele tinha da sociedade. Ele foi eleito ali com mais de 50% dos votos válidos, né, no momento, como eu te falei, de junção do antipetismo, ali da escolha que o eleitor teve que fazer. Muitas pessoas que não simpatizavam com o seu nome acabaram votando para não votar no candidato do PT, e essas pessoas elas já não acreditam mais no governo e elas já não mais acreditam na figura do presidente como um líder para construir o progresso que o país tanto espera. Então essa queda ela vem se acentuando e cada vez mais, a última pesquisa que eu fiz ela é bastante interessante, porque ela coloca inclusive os eleitores que não confiam mais de nenhuma forma, e a gente vê que esse número vem crescendo cada vez mais. Então, no meu ponto de vista, ele hoje está apenas com essa parte orgânica, que são esses grupos que movimentam as redes sociais, que movimentam essas manifestações. As próprias manifestações, Bruno, no meu ponto de vista, elas são um ensaio para se ter uma ideia de que ele tem apoio popular, de que ele está recebendo um clamor popular. Aquela imagem dele num cavalo é muito isso, né, para representar que é o clamor popular. E não existe esse clamor popular. Não existe. Ali são grupos ensaiados, são grupos orgânicos, são grupos de apoio e grupos que disseminam o ódio, o confronto como forma de dominação do poder. Não está funcionando porque as nossas instituições são fortes. Então eu acredito que cada vez mais ele vem perdendo apoio, tanto que ele já fez algumas mudanças, inclusive de trato, de relações com o Poder Legislativo, para tentar aí se manter no cargo. Hoje, no meu ponto de vista, Bolsonaro vem fazendo aí um esforço imenso para se manter no cargo, mas a situação dele já é uma situação muito complicada. E no programa Análise dos Fatos, no próximo bloco, a gente vai falar sobre o inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre as fake news. Não saia daí, é daqui a pouquinho. De volta com a Análise dos Fatos, para este bloco, vamos falar sobre o inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre as fake news. E, obviamente, vamos seguir aqui a nossa conversa com o nosso amigo Gilvander Pérez, ele que é cientista político, um grande conhecido de todos vocês. Gilvander, na sessão plenária, obviamente, virtual do Supremo Tribunal Federal, por 10 votos a 1, os ministros decidiram manter o inquérito da Corte que trata da questão das notícias falsas. Alguns senadores se manifestaram nas redes sociais, obviamente repudiando a decisão da Corte. E eu queria saber de você, uma decisão prudente que foi tomada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal? Com certeza. O Supremo ele iniciou esse inquérito baseado ali no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que permite
que a corte abra um inquérito quando ela sofrer intimidações e ameaças. Então, esse inquérito foi aberto naquele momento, houve as investigações, e as investigações apontaram aí para uma grande organização criminosa, montada, inclusive, com apoio de empresários, para disseminar notícias falsas. É muito importante, Bruno, a gente esclarecer às pessoas que a liberdade de informação e de expressão é uma coisa, e a desconstrução da informação é uma outra coisa. E o que a gente vê na questão das fake news? É a desconstrução da informação. É você atacar opositores, é você criar mentiras contra eles, é você plantar inverdades, é você criar fatos que não existem, justamente para eliminar o adversário. E isso que foi feito. E a gente sabe que as fake news, elas contribuíram de forma muito grande para a eleição do Jair Bolsonaro. O temor do grupo bolsonarista, no meu ponto de vista, é justamente de que isso venha à tona e possa refletir lá no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. É importante a gente esclarecer para as pessoas, até você como jornalista, o importante papel que a imprensa cumpre no Estado Democrático de Direito. A gente até pode não concordar com o que a imprensa diz, alguns jornais podem ser mais à direita, outros à esquerda, isso é normal no processo democrático, porque cabe a nós ler a notícia e interpretar. Mas a gente nunca pode esquecer e nunca pode deixar de valorizar esse importante papel que a imprensa cumpre. E cada vez mais eu sou um grande admirador da imprensa no Brasil, porque o que eu vejo hoje como força contra qualquer atitude que possa comprometer a democracia no nosso Brasil, ela está sendo exercida pela imprensa brasileira em conjunto com as instituições. Vejamos aí essa junção, Bruno, dos órgãos de imprensa para continuar apurando as informações sobre o coronavírus no momento em que o Ministério da Saúde quis simplesmente tapar o sol com a peneira e não comunicar à população a realidade. A imprensa, ela mostra os fatos, ela mostra a realidade, ela discute, ela mostra os erros e os problemas. E a fake news é justamente ao contrário disso aí. Ela está a serviço de alguém e a esse serviço ela desconstrói todo o conjunto, com falsas informações, com mentiras, com ataques, simplesmente para proteger alguém, e é o que ocorreu. É muito importante, Bruno, a gente deixar bem claro que a Constituição garante ao Supremo Tribunal Federal como a instância estatal suprema do poder decisório. Isso é muito importante. O Supremo é o guardião da Constituição e ele está cumprindo com muito rigor o seu papel no momento de extremo perigo para a democracia no Brasil. Gilvander, falando um pouco ainda sobre essas interdependências dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, como você avalia a relação entre os três poderes? Mais especificamente, o governo Jair Bolsonaro com o legislativo, as duas casas, e o judiciário, Supremo Tribunal Federal. A construção democrática, ela é um processo perfeito. Os três poderes são harmônicos, independentes e funcionam no sistema de freios e contrapesos. Ou seja, nenhum poder é absoluto e nenhum poder tem supremacia sobre o outro. Então é muito importante a gente esclarecer isso para explicar a desarmonia em que vivemos. A desarmonia em que vivemos é porque nós temos uma pessoa no exercício da presidência da República em que ela quer estar acima dos outros poderes. Ela tem a visão que, por ter sido escolhida pelo voto popular, esse voto popular lhe deu essa supremacia, o que não existe. A Constituição não assegura isso. A presidência da República, ela tem limites, assim como os exercícios também da Câmara dos Deputados, do Senado e do Poder Judiciário. Então, essa desarmonia que nós estamos vivendo, e num dado momento você está vendo aí que um poder está justamente limitando um outro que está passando dos seus limites, justamente faz parte da conjuntura democrática. Eu, inclusive, vejo com bons olhos, e num outro dia, numa entrevista, me perguntaram: você vê riscos aí de um golpe de Estado no Brasil? Eu respondi que não, em razão da força das nossas instituições. Nesses 30 anos de democracia, as nossas instituições estão muito bem consolidadas. E é muito importante a gente dizer para as pessoas que as instituições, elas são pilares da República. O poder legislativo é você que escolhe o deputado, é você que escolhe o senador. O poder judiciário é formado por escolhas que são construídas dentro dos dois poderes, legislativo e executivo.
Os escolhidos passam por sabatinas, os escolhidos precisam ter currículo apropriado para o exercício da função. Então, toda essa conjuntura, ela faz parte da base da democracia. A desarmonia que nós estamos vivendo hoje em dia é porque um dos poderes, no caso o executivo, tenta extrapolar os seus limites e ser supremo perante os outros poderes, o que a democracia e a Constituição não permite. A prisão de um homem de confiança da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz, ex-assessor do atual senador Flávio Bolsonaro, acusado de fazer esquema de rachadinha ainda à época quando o senador Flávio Bolsonaro era deputado estadual pela Alerj no Rio de Janeiro, deixou o ambiente tenso aqui em Brasília? Bastante tenso, né? São situações que agravam aí ainda mais o exercício da presidência da República pelo presidente Bolsonaro. A gente via num dado momento, depois de intensas crises, o presidente tentando abrir um diálogo com o Congresso Nacional e até acenando com diálogo ao Poder Judiciário. Num dado momento, todos esses acontecimentos, eles passaram a embaralhar mais ainda o meio político, né? No meu ponto de vista, a situação da prisão do assessor demonstra aquela vontade que o presidente tinha do controle da Polícia Federal justamente para evitar esse tipo de ação. Isso fica muito claro. Então, o que o Moro disse, inclusive, a saída do Moro, né? O Moro foi muito claro no momento em que ele anunciou a sua saída e participou a população à razão da sua saída. Ficou muito claro. O que eu vejo é o seguinte, que o Estado brasileiro está funcionando, a Polícia Federal é uma polícia de Estado, cumpre o seu papel, doa o que doer, seja contra quem for, né? As polícias civil também dos dois estados no mesmo formato, mesmo sendo uma pessoa ligada ao presidente da República, isso mostra que o Estado brasileiro é um Estado forte. O Estado e as instituições, elas são e precisam ser mais fortes que as pessoas que exercem os mandatos. Os mandatos são temporários, os mandatos são escolha do processo. Muitas vezes não fazemos boas escolhas, mas a gente sabe que o mandato tem um período, a gente não vai renovar, a gente vai votar em outra pessoa. Então isso é importante. No meu ponto de vista, respondendo a sua pergunta, bagunçou bastante. A situação passa a ser, a partir de agora, bastante complicada. Agora, Gilvander, é estranho a prisão do ex-assessor do Flávio Bolsonaro ter sido em um imóvel que pertence ao advogado da família Bolsonaro? Muito estranho, né? São explicações agora que, com certeza, a polícia, os investigadores, o próprio Ministério Público vão procurar, né? O porquê, né, do assessor estar no imóvel do advogado, inclusive do presidente, né? O que consta as informações que nós recebemos. Até então ele era o advogado do presidente, se apresentava como tal, houve entrevistas. É muito estranho. Isso torna o episódio ainda mais complicado, né? Na seara política. O exercício da política, o exercício dos mandatos, ele precisa que os ventos estejam a favor, que os ventos estejam bem, né? A gente viu com Collor, a gente viu com Dilma, com o próprio Lula. Todas essas turbulências de condutas, elas atrapalham de maneira muito forte o exercício dos mandatos. Então, eu acredito aí que nós estamos sob uma tempestade muito grande, mas a nossa tranquilidade é que as instituições estão funcionando, que os órgãos de polícia estão fiscalizando, e isso é para o bem da sociedade. O Estado precisa funcionar para o bem da sociedade. O Estado não está à mercê do mandatário de plantão. O Estado está à mercê do cidadão brasileiro. E no próximo bloco vamos falar sobre os reflexos desse momento turbulento, se vai realmente haver ou não uma antecipação das eleições de 2022. Fique com a gente. Gilvander, para este último bloco, vamos falar um pouco agora do cenário futuro, a previsibilidade, quais são as previsões para 2022. Te pergunto, Bolsonaro resiste, vai conseguir concluir o seu mandato como presidente? Depende exclusivamente dos passos e da ação dele. Eu vejo por parte do Congresso muita maturidade em razão da pandemia.
Eu acredito que hoje sejam mais de 40 pedidos de impeachment protocolados junto à presidência da Câmara. E o que a gente tem ouvido do presidente Rodrigo Maia tem sido de que nós temos que ter muita cautela. Esses pedidos exigem uma análise muito profunda e o Brasil vive um momento de extrema insegurança sanitária, com a pandemia, com o número de mortos, e um processo de impeachment ele custa muito à sociedade. Nós já vamos pagar um preço muito grande na economia em razão da pandemia e um processo de impeachment ele trava. Então eu tenho visto muita maturidade das principais lideranças das duas casas e dos dois presidentes das duas casas nesse sentido. Se fossem pessoas que irresponsáveis, eles já estariam, se estivessem pensando politicamente, já estariam mobilizando esses processos de impeachment. Você pode ver que por parte dos dois líderes, essa fala, inclusive, ela está ainda muito restrita. Nós temos aí um processo no Tribunal Superior Eleitoral, que, no meu ponto de vista, é um processo de cassação da chapa, vai depender muito da apuração do inquérito da fake news, isso aí é muito importante. Agora, no meu ponto de vista, não há clima ainda para o impeachment. O que pode ainda ameaçar o presidente seria o processo no Tribunal Superior Eleitoral, que vai depender dessa investigação da fake news. Gilvander, como você avalia essas demissões que vem acontecendo ao longo do governo Jair Bolsonaro? Já são quase aí 10 ministros de Estado que foram demitidos pelo presidente Jair Bolsonaro. É uma situação muito complicada, Bruno, porque foram demitidos os ministros competentes do governo, né? O que a gente vê aí é a falta de visão gerencial e administrativa por parte do presidente da República. Não tem por que você demitir um ministro da Saúde que estava dando certo, que ganhou a confiança da população e que vinha conduzindo de forma muito exitosa o processo de combate ao coronavírus. No momento em que esse ministro ganha popularidade, ele recebe aí o ódio do presidente da República, né? O presidente da República, ao invés de aplaudi-lo e de acompanhar aí as suas orientações, ele que é um especialista, pelo contrário, tratou de rifá-lo, olhando o fato como politicamente então, e não como um estadista, como um chefe de Estado. A saída do Moro também se dá muito nesse sentido, né? Os ciúmes da própria preferência do cidadão, mais pelo Moro do que pelo presidente da República. Então ele criou ali, durante todo o exercício do Moro no Ministério da Justiça, um confronto com o ministro. Já a situação do ministro da Educação, que eu não coloco nesse ramo de competência, isso aí foi um bem muito grande para a educação, né? O ministro da Educação ele não criou nenhuma política em prol da educação do Brasil, ao contrário, ele estava nesse segmento do confronto, da implantação do ódio, do desrespeito às instituições, e o presidente foi forçado a demiti-lo até para poder garantir aí uma estabilidade no exercício da presidência da República. Eu vejo o seguinte, é um desgoverno, do meu ponto de vista, porque é um governo que não tem sintonia, que não tem aí uma forma de governar ordenada com seus ministros, ministros que estão bem não são aceitos, ministros que criam confrontos são defendidos e gerou aí todo esse desgoverno que a gente está vendo. É uma pena no momento desse de pandemia para o Brasil. A gente vive momentos muito difíceis. Eu acho que falta, já disse isso antes, aptidão ao presidente da República para o exercício de governo, para governar. Você acredita que a recriação do Ministério da Comunicação, Bolsonaro aí indicando o deputado federal Fábio Faria pelo Rio Grande do Norte, foi mais para atender um anseio do Centrão? Olha, vamos revisar aí um dos compromissos que o presidente tinha como candidato de diminuir o tamanho da máquina pública para que ela fosse muito eficiente. Bolsonaro, por diversas vezes, afirmou e reafirmou que conseguiria governar com 15 ministérios. Nós já estamos chegando aí a 23. Então, assim, o que eu vejo no Ministério das Comunicações? Não havia necessidade, nesse momento, da criação do Ministério das Comunicações, né? Ele estava muito bem ali, dentro da fusão que foi realizada. Eu vejo aí, na verdade, o presidente já sem um controle, ele não construiu um diálogo com o Congresso Nacional, ele não construiu aí o que nós chamamos de conciliação no presidencialismo de coalizão, que ao contrário do que diz o presidente, não é o que constrói a corrupção, não é o que traz a corrupção. O presidencialismo de coalizão é um modelo do nosso presidencialismo, do diálogo, da construção de consensos no dissenso,
da procura da harmonia e do equilíbrio. Então, hoje, o presidente, diante de muitas falhas e erros que ele cometeu, ele já está sendo conduzido aí por um grupo político que já está forçando com que ele descumpra as promessas de campanha que foram afirmadas e reafirmadas. Então, eu vejo muitos comentários que o Ministério das Comunicações, na verdade, ele está aí não para criar um canal de comunicação do governo com a sociedade, um canal de comunicação do governo com os órgãos de imprensa. Ele está aí para continuar esse trabalho de desconstrução da imprensa brasileira, ele está aí para construir a desinformação e ele está aí para cada vez mais tentar mostrar uma imagem do líder, o que ele não é. Isso é muito ruim para o país e para a nossa democracia. Gilvander, a gente já está indo para os minutos finais do programa. Queria te perguntar o que o brasileiro, o que o eleitor brasileiro, isso aí eu não pergunto nem o eleitor do Bolsonaro, o eleitor esquerdista, eu pergunto o que o brasileiro pode esperar da política nos próximos meses. Olha, a política, ela é aquele caminhão que está carregando ali muitas abacaxis e num dado momento numa estrada de chão ali, mexe, as coisas vão se acomodando. Eu vejo o Legislativo trabalhando aí para construir um consenso, o Judiciário impondo os limites necessários aí para os desmandos. E o que eu acredito? A gente vai vencer, tá? Nós vencemos aí, houve o impeachment do Collor, o país se reordenou na era Fernando Henrique, com Itamar, nós tivemos aí o impeachment da Dilma, o Temer assume e num curto espaço de tempo ele consegue aí mostrar que o país tem condição de se ordenar economicamente, tem condição de ser uma grande potência, isso foi demonstrado, e eu acredito que as coisas vão se ordenar. Na política, aquilo que não está bem, não está correto, se ordena com voto popular, né? E eu acredito que nós vamos ter aí as eleições de 2022, umas eleições bastante maduras, né? Porque o Brasil viveu aí um período que os extremos estiveram no poder, nós tivemos a extrema esquerda com Lula e a extrema direita com Bolsonaro. Eu acredito que o eleitor vai estar mais maduro, ele vai conseguir conceituar que os extremos não trazem tranquilidade, estabilidade, pelo contrário, os extremos criam instabilidade e não conseguem construir aí as reformas que o país tanto precisa. E eu acredito que nós vamos ter bons nomes para o pleito de 2022. Nós temos aí uma safra de excelentes governadores, nós temos aí parlamentares destacados, nós temos aí empresários que participaram do pleito anterior com muita capacidade aí para governar o Brasil. Então eu acredito que nós vamos sair dessa, como sempre saímos, com a democracia ganhando, com o Estado brasileiro forte, com as instituições fortes, e isso é que nos dá tranquilidade num momento de turbulência como essa. Vamos viver turbulências? Vamos, resultado da nossa escolha. Mas as coisas vão se encaixar e nós vamos ter a oportunidade, em 2022, de melhorar a nossa escolha em prol do país. Não tenho dúvida disso. Eu acredito muito na democracia e muito nas instituições brasileiras. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Você contribuiu ricamente com o nosso programa, que tem por objetivo politizar a população brasileira, que tem por objetivo, através da análise de um cientista político, mostrar para a população os fatos, a realidade, não de forma apaixonada ou defendendo um ou outro. Mostrar o que está acontecendo e fazer a descrição do que está acontecendo. O nosso formato de hoje é bastante interessante, porque a gente une aí a ciência política e o jornalismo, construímos um programa sobre a ótica do jornalismo. Você que é um cara que cobre os poderes, que conhece a fundo o que está acontecendo no Brasil, quero te agradecer e convidar para que você venha mais vezes aqui. Gilvander, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui no seu programa, Análise dos Fatos, e fico à disposição para os próximos programas. E obrigado a você. Dê o seu like, inscreva-se, participe, comente, esse programa é seu. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.